Boa tarde a todos. Espero que todos tenham ido bem no nosso primeiro TC do módulo 26. Caso vocês tenham alguma questão alvo de recurso, peço que vocês procurem na literatura a justificativa e enviem para nós que iremos analisar, ok? Vamos lá, então, começar o feedback. A primeira questão trata de um paciente masculino de 53 anos, com quadro típico de síndrome nefrótica, que evolui com um quadro de trombose venosa profunda no membro inferior esquerdo. Sobre esse caso, pergunta-se 2 etiologias primárias e 2 etiologias secundárias que poderiam justificar uma síndrome nefrótica. Primária, a gente tem GESF, membrana proliferativa, lesão mínima e membranosa. Secundária, nós temos diabetes, lúpus, HIV, hipertensão, hepatite C, entre outras causas. A provável justificativa para TVP seria principalmente a perda urinária de antitrombina e plasminogênio. Ainda temos hiperfibrinogenemia, ativação de fator plaquetário e a inibição do ativador de plasminogênio. Questão 2, trata de um paciente ex-tabagista com uma carga tabágica de 80 maços ano, evoluindo com quadro típico de DPOC, sendo que a espirometria confirma um índice de tifenol, um VF1 sobre CVF menor que 0,7, no caso pós-broncodilatador 0,6. Sobre esse caso, a gente pergunta qual o estadiamento do DPOC e a justificativa. O estadiamento seria estágio A, um paciente pouco sintomático, sem exacerbações prévias. Cite o tratamento farmacológico proposto. Por ser estágio A, ele pode fazer qualquer broncodilatador de curta ou longa duração, SAMA, SABA, LAMA ou LABA. Questão 3, trata de um menino de 7 anos com quadro sugestivo de síndrome nefrítica, que apresenta ainda lesões cicatriciais nos membros inferiores, sugestivo de impetigo. Considerando a hipótese de síndrome nefrítica, cite 4 alterações em exames de laboratório que nós poderíamos encontrar. E aí temos diversas alterações: hematúria, proteinúria, cilindros hemáticos, o anti-DNase B elevado, o ásio elevado, creatinina elevado, ureia elevada, anemia dilucional, fração do C3 complemento reduzido e etc. Questão 4, trata de uma paciente mulher, 45 anos, com quadro de uma tosse persistente com expectoração mucoide, escassa e pigarro, certo? Já tem essa história prévia, na infância e adolescente, uma história prévia semelhante na infância e adolescência. Na história tem ainda um dado importante, que ela começou a trabalhar numa confecção há 5 meses, concomitante ao surgimento desses sintomas, e tem uma história ainda de um ganho de peso importante e um mal-estar epigástrico. Baseado nessa história, nós temos principalmente 2 diagnósticos etiológicos prováveis, que seriam a asma, pela história dela já ter crises semelhantes na infância, e o doença de refluxo gastroesofágico, que seria um diagnóstico diferencial da asma e que se torna imperativo pensar pelo ganho de peso e pela questão da epigastralgia. Na questão 5, nós temos um paciente hipertenso, ex-tabagista, que vem evoluindo com um quadro sugestivo de uma angina estável, certo? Tem eletro e eco normais. Sobre o caso, pergunta-se qual o provável diagnóstico, angina estável, com relação à investigação propedêutica para elucidar o diagnóstico desse paciente, qual deve ser o próximo exame. Como aparentemente ele não apresenta nenhuma contraindicação, o exame mais solicitado na prática clínica seria o teste ergométrico. Porém, também vai ser aceito a cintilografia miocárdica e o ecocardiograma de estresse. Ou seja, esse paciente precisa ser submetido a uma prova funcional. Pela facilidade, em geral, nós solicitamos o teste ergométrico primeiro, mas os outros cintilo e eco de estresse também serão aceitos. Com relação ao tratamento, cite 3 grupos de drogas que reduzem a incidência de infarto e aumentam a sobrevida. Nós temos como principais grupos de drogas que aumentam a sobrevida nesse paciente os beta-bloqueadores, as estatinas, o Aécio e Ecobrar. Qualquer uma dessas 3 que vocês citaram está valendo. A questão 6 trata de um paciente masculino com quadro já de meses de evolução, com astenia, anorexia e edema. Porém, nas últimas semanas ele piorou bastante do quadro e surgiu náuseas e alteração da consciência. Provavelmente ele evoluiu aí com uma DRC agudizada. Tem história ainda, de
cirurgia para retirada de cálculo renal, tem história de uso crônico de anti-inflamatório, o exame físico aponta, né, para uma doença renal descompensada, além de uma presença de diabetes mellitus. Considerando a principal hipótese diagnóstica, que seria DRC agudizada, cite 2 diagnósticos etiológicos possíveis para o paciente. Como diagnóstico etiológico, nós temos aí DRC por uso de anti-inflamatórios, DRC por hipertensão ou diabetes, DRC por hiperuricemia, podendo causar aí o cálculo renal, DRC obstrutiva por cálculos ou ainda dada a idade do paciente por hiperplasia prostática benigna. A última questão aberta do GT trata de um paciente de 50 anos com história de alcoolismo e insuficiência cardíaca há 1 ano. De acordo com a história, qual o principal fator de risco envolvido que justifique, do ponto de vista fisiopatológico, a ICC desse paciente? Esse paciente provavelmente tem ICC pela ingesta de altas doses de álcool, né, que pode levar ao remodelamento cardíaco e miocardiopatia dilatada. 3 medicações que poderiam ser usadas no tratamento desse paciente com ICC. Nós temos medicações que realmente alteram o curso da sobrevida dos pacientes com ICC e medicações que servem como sintomáticos. Dentre as principais medicações que melhoram a sintomatologia, nós temos aí os diuréticos, certo? Sobre as medicações que melhoram a sobrevida desse paciente, nós temos IECA, BRA, espironolactona, hidralazina com nitrato. Vocês podem citar qualquer uma dessas medicações que iremos aceitar. As abertas do LH, certo? São 2 abertas de LH. A primeira aberta é um paciente bem jovem, com uma quadro de uma dor torácica definitivamente não anginosa, né? Ela tem características pleuríticas, ela dor, piora com a respiração profunda, tem ainda associada febre e tosse. Na ausculta pulmonar, nós ainda temos creptos no local da dor. Então, a classificação da dor: D, definitivamente não anginosa, padrão da dor pleurítica, exames que, dentre os exames iniciais, qual o mais indicado? Radiografia de tórax. A questão 9 trata de um homem de 68 anos com diversos fatores de risco, hipertensão, diabetes, dislipidemia e tabagismo, que evolui com uma dor torácica tipo A, certo? Eletrocardiograma inicial não mostrou sinais de isquemia miocárdica. O que devemos fazer com esse paciente, né? Exames necessários para avaliação desse paciente: como é uma dor tipo A com eletro não diagnóstico, vai para a rota 2, sequenciar marcador e sequenciar o eletrocardiograma 0, 3, 6, 9, 12 e, além disso, fazer um eco. Sobre as questões fechadas, a primeira questão trata de um homem de 42 anos, evoluindo com uma dispneia, um eco sugestivo de uma insuficiência cardíaca. O eletro mostra uma alteração típica das ICCs associadas à miocardiopatia chagásica, que é o bloqueio de ramo direito associado ao bloqueio divisional antero-superior. A ressonância ainda revela uma fibrose inferior aneurisma apical, que também é bem típico de doença de Chagas. Portanto, o diagnóstico mais provável é Chagas. Questão 11 trata de um paciente, né? Na verdade, pergunta-se sobre aglomérulo nefrite difusa pós-streptocócicas, indicações de biópsia no 2º mês de evolução da doença, e aí nós temos como resposta a proteinúria nefrótica e a fração do C3 do complemento diminuídas, além de 8 semanas de evolução, certo? As outros itens aí, nenhum deles indicaria a biópsia renal. Na questão 12, nós temos um homem de 52 anos, com um quadro prévio de síndrome nefrótica, que evolui com dor no flanco esquerdo e com exames mostrando leucocitose, piora de proteinúria, hematúria e piora de função renal, ou seja, um quadro bem típico de uma trombose de veia renal esquerda, que é uma complicação possível nos pacientes com síndrome nefrótica. Questão 13 trata de um homem de 59 anos que evolui no pós-operatório de uma colecistectomia com insuficiência renal aguda, né? Os exames mostram que ele se encontra hipertenso, com confusão mental, né? Considerando esse quadro de insuficiência renal aguda, quais exames devem ser solicitados pelo risco de morte? Os exames principais, né, que devem ser solicitados nesse paciente:
potássio, pH sérico, pelo risco de morte. Na não correção do potássio e a não correção do pH, eles podem levar a esse paciente ao óbito, certo? Questão 14. Faça correlação entre os medicamentos usados para asma e as respectivas classes farmacológicas, certo? Salbutamol é um beta de curta, ipratrópio é um anticolinérgico de curta, formoterol é um beta-agonista de longa, tiotrópico é um anticolinérgico de longa e o corticoide inalatório, ou a budesonida é um corticoide inalatório. Então a resposta aí seria 1, 2, 3, 4, 5, a sequência correta. Questão 15. Quanto a início e manutenção do tratamento, início do tratamento de manutenção da asma, tá? Quais dessas afirmações são verdadeiras sobre o tratamento de manutenção da asma? A maioria dos casos, o tratamento pode ser iniciado com baixas doses de corticoide associada a beta de longa, quando necessário, ou baixas doses de corticoide inalatório diariamente. Verdadeiro. Se na maioria dos dias o paciente tem sintomas ou acorda com asma uma vez por semana, então considerar iniciar corticoide de doses médias ou alta ou corticoide de doses baixas associadas à LABA. A etapa 3 aí, correto. Se na primeira consulta o paciente se apresenta com asma não controlada severa ou exacerbação aguda, então fazer 5 a 7 dias de corticoide oral, seguido de corticoide inalatória em médias doses associada à LABA. Correto. Dentro de 3 meses, deve-se considerar avançar ou recuar nas etapas do tratamento de acordo com o controle, havendo grande probabilidade de, em qualquer idade, o corticoide inalatório ser suspenso completamente. Essa questão da suspensão completa do corticoide inalatório é que está incorreta. No consenso, ele diz que é improvável que a gente consiga suspender o corticoide inalatório, que é a principal droga no paciente asmático, ao longo do seu tratamento. Na questão 16, nós temos um homem de 60 anos com quadro de tabagismo importante, uma sintomatologia típica de DPOC, e aí pergunta-se qual o exame padrão ouro para diagnosticar a doença pulmonar dele, espirometria, certo? Questão 17, trata de um homem de 45 anos, hipertenso e diabético, certo? Que comparece para consulta com um quadro de insuficiência renal descompensada, creatinina de 4,2, ureia de 120, e aí a gente fica em dúvida nesse paciente se é uma ira renal ou pré-renal, e aí quais são os exames que podem diferenciar, certo? A resposta aí foi proteinúria leve a moderada, cilindros leucocitários, osmolaridade menor que 350 e fração de excreção de sódio acima de 1%. Esse item, ele realmente, todos o que foi colocado nesse item fala a favor de uma ira de etiologia renal. E aí entra esse quadrinho aí que faz o diagnóstico diferencial entre ira pré-renal e a ira renal, ou necrose tubular aguda. Questão 18, assinale VOF. Na ira pré-renal, a oliguria é obrigatória? Não é obrigatória, certo? Os diuréticos podem aumentar a fração de excreção de sódio na ira pré-renal? Verdadeiro. A nefrite intersticial corre febre e eosinofilia? Verdadeiro. A principal causa de ira renal é a necrose cortical? Não, é a necrose tubular aguda. Mulher de 32 anos com diagnóstico de lúpus, certo? Exames laboratoriais apontando para uma insuficiência renal crônica já, né? Com uma anemia importante, hemoglobina de 8,2, com uma creatinina muito elevada, né? Todos os exames aí apontam que sugere realmente que a paciente já tem um quadro de uma glomerulonefrite, né? Porque evoluiu com uma doença renal crônica e que se encontra descompensada, né? Sobre os exames mais importantes que devem ser solicitados para essa paciente, né, que vai avaliar o quadro atual dela, que vai confirmar que ela já é portadora de doença renal crônica, seria o cálcio, o fósforo e o sódio sérico, além do PTH, eletrocardiograma e gasometria. Com esses exames a gente vai conseguir avaliar realmente esse quadro
renal da paciente, vai conseguir realmente diferenciar que se é uma insuficiência renal aguda ou uma crônica agudizada, né? Que o ultrassom dela já sugere realmente pelos rins serem pequenos que é uma insuficiência renal crônica mesmo, certo? Biópsia renal num rim desse tamanho vai ser realmente improvável que a gente vai indicar, certo? Não vai mudar o curso da doença. Tomografia renal, em geral, a gente só solicita quando a gente tem suspeita de alguma doença obstrutiva renal, certo? Então, o gabarito aí seria cálcio, fósforo, PTH, né, para avaliar o hiperparasecundário, que é típico do paciente já portador de doença renal crônica. Uma mulher de 68 anos que já é doente renal crônica, que evoluiu com quadro de virose da mosca, certo? Provável desidratação, que deu entrada para vocês, né, no pronto-socorro, com um quadro já realmente de hipocorada, hipertensa, congestão sistêmica, com crépitos no pulmão, edema de membros inferiores. Os exames mostram, né, uma ureia acima de 200, uma creatinina acima de 8, né? E a paciente, além disso, ainda apresenta atrito pericárdico. Então, a indicação dessa paciente seria hemodiálise, certo? Se você fizer furosemida, certamente não vai ter efeito e você ainda pode piorar o quadro dela de ira pré-renal, certo? Hidratá-la, talvez você vá até matar essa paciente. Hidratar e fazer furosemida, bota líquido e sai líquido, não faz muito sentido, né? Então, a última questão, o gluconato de cálcio, seria para realmente um paciente que tivesse já alteração eletrocardiográfica pela hiperpotassemia. As questões fechadas de LH, certo? Em qual situação abaixo o paciente com diagnóstico de pneumonia na comunidade tem indicação de admissão na UTI? A resposta aí seria a PA de 80, frequência respiratória de 33 e a ureia de 63, certo? Questão 22. Qual agente etiológico mais comum nas pneumonias adquiridas na comunidade que serão tratadas ambulatorial, internados e internados em UTI, internados em enfermaria e internados em UTI, respectivamente? E o agente mais comum da pneumonia de comunidade é realmente o streptopneumone. Então, o correto aí é streptopneumone, tanto paciente ambulatorial, quanto paciente em enfermaria, quanto paciente em UTI. Questão 23. Quais das seguintes características representam um paciente com crise muito grave de asma? E aí ele quer que você coloque o tórax silencioso e a sonolência como características de exacerbações de asma grave, certo? Essa questão 24 trata de um paciente de 60 anos, evoluindo com uma tosse e uma dispneia com 3 dias de evolução. A radiografia de pulmão aí mostra um derrame pleural à direita, e aí ele pergunta qual sua principal hipótese diagnóstica, né? E a alteração radiográfica que nós conseguimos visualizar. Então, nós temos o apagamento do seu costofênico à direita por derrame pleural, por provável infecção respiratória, certo? 3 dias não dá pra gente falar em tuberculose pulmonar, não tem nenhuma alteração de pneumotórax espontâneo, e no caso clínico não fala nada de síndrome paraneoplásica. Na questão 25, trata também de um doente jovem com quadro súbito de dispneia e dor torácica. Na ausculta pulmonar, nós temos um murmúrio abolido do lado esquerdo, e a radiografia de tórax, nós vemos uma imagem bem típica de pneumotórax com ausência de trama vascular esquerda. Vocês comparem o lado direito com o lado esquerdo. Questão 26, é uma paciente idosa que foi trazida pela ambulância do SAMU com quadro de uma dor torácica, né? Anginosa, com características anginosas, e uma paciente com fator de risco, né? E aí você não tem eletro na ambulância. Qual é a principal, a melhor alternativa nesse caso? Como trata de uma dor torácica, o ideal é fazer nitrato, morfina e AS e transferir para um hospital de apoio onde você pudesse fazer um eletro e possível fibrinólise, tá? As outras questões não valem. Por que não vale essa de dor anginosa com nitrato? Porque você não vai fazer o eletro, só vai fazer exame laboratorial? Acredito que seja por isso.
Questão 27 é um paciente, né, que ele informa que foi admitido uma paciente de 32 anos, né, com um quadro também de uma dor torácica associada à dispneia, porém ele tem sintomas outros associados, né, um paciente jovem, tem pirose, tem regurgitação, a dor tem característica, piora quando deita, melhora quando levanta, né, e você fez nitrato e houve uma melhora da dor após o uso do nitrato. Certo? Então, qual é a melhor opção que justifica a conduta e o quadro clínico do paciente? A melhor opção é uma dor digestiva, né? Ideal fazer inibidor de prótons, antiácido e procinéticos, porém, como é uma dor realmente que melhorou com nitrato, o ideal é solicitar eletro e marcadores. Questão 28 trata também de um indivíduo jovem, certo? Com história de 1 dia de evolução, com febre, com calafrio, além de expectoração. No exame físico, né, ele apresenta alguns sinais de gravidade, de confusão mental, hipotensão, mesmo após infusão de soro. Apresenta uma taquipneia importante também e uma baixa de saturação de oxigênio, né? Então o paciente aí com PAC, e aí ele pede a classificação da PAC e a posterior conduta. Então o paciente que preenche 3 pontos no CURB-65, ideal que esse paciente seja internado em UTI, o antibiótico sugerido é o beta-lactâmico associado ao macrolídeo. Questão fechada de conferência. Nessa primeira questão aí é na conferência de insuficiência respiratória, um homem de 65 anos, também com quadro aí de pneumonia. E ele pergunta qual o mecanismo implicado na insuficiência respiratória desse paciente. A resposta aí é a relação VQ reduzida por alteração na ventilação. Questão 30. É uma paciente feminina, 29 anos, também com uma dor torácica, ventilatório dependente, associada a febre, tosse, provável pneumonia aí também, certo? Com um derrame pleural associado. Né? E aí ele pergunta, né, diante dessa situação, qual a opção descreve melhor o resultado da análise do líquido, né, desse derrame parapneumônico complicado, e o principal diagnóstico. A opção aí que justifica o quadro seria um exudato e justificado por ser um empiema, certo? Nada no caso clínico fala sobre tuberculose, síndrome nefrótica ou neoplasia de pulmão. A questão 31, uma paciente de 28 anos, com uma síndrome dispneica, né, apresentando um sopro apical e crepitus pulmonares, certo? A paciente tem um exame complementar que revela grave cardiopatia valvar. Considerando esse caso, é correto afirmar, baseado nessa característica desse sopro, o caso é sugestivo de cardiopatia univalvar mitral. Última questão. Você está na emergência quando é chamado a avaliar um paciente do sexo masculino que evolui 2 dias com uma síndrome de dor torácica anterior. Após auscultar, identifica um sopro sistólico pancardíaco. O que você deve fazer? Solicitar um eco para identificar e estadiar a cardiopatia valvar. É isso, pessoal. Por agora é só. Espero que todos tenham ido bem. Estamos à disposição para dúvidas.